Fala galera, seja bem-vindo aqui a Nova Concursos, eu sou o professor Fábio Augusto, professor de informática e a nossa aula de hoje é para falar as minhas apostas para a prova aí do MP, você que vai prestar aí o concurso para auxiliar de promotoria. A primeira grande novidade que você tem é, informática é a principal novidade dessa prova, pois é, nas questões anteriores que você procurou, você não encontrou. Por quê? Porque a informática não era cobrado. Então agora, nesta prova que a gente vai ter, informática será cobrado. E aí eu peguei para vocês aqui, né, algumas informações sobre o que pode cair nessa prova e também alguns exemplos de questões para a gente discutir, beleza? Mas antes, vou deixar aqui algumas informações para você. Vamos lá, acompanha comigo. Primeira grande informação são os meus contatos interativos. Então você que tiver, né, qualquer dúvida em relação a esta aula ou que queira também ter acesso ao conteúdo de informática com dicas de prova, questões comentadas, lá embaixo tem o meu canal no YouTube. É interessante que você vá até lá e se inscreva, beleza? Agora, seguindo aí a nossa aula, eu trago para você o quê? Justamente o edital. Esse edital aí eu coloquei já em pontos vermelhos os elementos que estão ali importantes, que são, né, os assuntos cobrados. Nós temos ali o Windows 7, o pacote Office, sendo o Word 2010, Excel 2010, PowerPoint 2010, correio eletrônico e internet. Então você já está vendo ali em vermelho os principais itens cobrados dentro desta prova. Galera, este é um edital comum que a gente tem da VUNESP, então é um edital que vai trazer para você os elementos mais cobrados, né? Então quer dizer, não houve, vamos dizer assim, uma grande surpresa em relação ao que seria cobrado em informática nesta prova. Então quer dizer, você já tem ali, de acordo com as provas anteriores da VUNESP, não precisa ser necessariamente de auxiliar de promotoria, porque já não tinha informática, mas as provas recentes da VUNESP, você já tem um parecer do que pode vir a ser cobrado na sua prova. Então, provas que a gente tem aí espalhadas pelas cidades do interior e também de outros cargos que envolvem os mesmos assuntos, serve como base de estudo para você. Então a primeira dica que eu te dou é essa: pegue as provas de 2019 da VUNESP, todas as provas que aconteceram e que informática foi cobrado, e dá uma olhadinha nas questões. Você já vai traçar um perfil daquilo que a VUNESP vai cobrar na tua prova e também, consequentemente, você já tem uma ideia do que deve ser estudado com mais afinco, ou seja, onde eu vou focar mais para poder conquistar aí a opção de gabaritar todas as questões de informática. Quantas questões caem nessa prova? 10 questões, galera, é isso aí. Então nós temos 10 questões de informática e nessas 10 questões de informática, todo esse assunto aí vai ser cobrado, beleza? Agora, vamos desmembrar ali os elementos mais importantes que a gente deve focar. Acompanha comigo, olha lá. Bom, aqui no edital, quando ele cita o Windows 7, nós já temos ali o seguinte. Primeiro elemento que é importante, manipulação de arquivos e pastas. Isso daqui é uma coisa que aparece em todas as provas, né? Então, quer dizer, a história de copiar, colar, recortar, a história de renomear, né? Então, essas situações são comuns em provas quando se traz ali o Windows 7. Também, conceito de atalhos, é importante que você saiba o que é um atalho, como que ele é representado, né? A presença da setinha. Você sabe que o atalho é justamente um arquivo que vai dar acesso a uma parte ou a um programa em específico que a gente tem dentro do nosso computador. Também, olha só, não confundir área de trabalho com área de transferência. Esses dois itens aqui caminham juntos dentro de questões de provas da VUNESP. Então, esse é um apanhado geral daquilo que pode ser cobrado no Windows 7. Depois, nós temos aqui pacote Office 2010, Word 2010. O que é cobrado no Word? Olha, vamos falar assim, despenca formatação de texto. Isso é uma coisa que a gente tem que saber.
Outro elemento que cai muito em prova é controle de quebras, quebra de página, quebra de seção. Isso daí é algo que você tem que dar uma atenção especial. Em relação ao Excel, Excel 2010, o que eu preciso saber? Uso de fórmulas e funções. Isso daqui é um elemento que a gente tem certeza que cai nas provas. Além disso, eu preciso também ficar esperto em elementos do Excel, como localização de ferramentas e também alguns ícones, principalmente na hora de copiar e colar, tá? Então isso daí é um elemento que costuma cair bastante em prova. E claro, classificação de dados. Classificação de dados geralmente aparecem nas provas da VUNESP. Sobre PowerPoint. PowerPoint eu preciso saber conceitos, né, de slides. Então eu preciso saber ali como que a gente trabalha com slide. Também preciso saber a respeito da inserção de objetos que podem ser colocados dentro do slide. Botões de ação, que são os botões que vão aparecer na hora em que você coloca na forma de apresentação. E claro, a animação e transição de slides é um elemento que acontece sempre, mas ultimamente a VUNESP tem focado bastante dentro do PowerPoint em fazer o uso de formatação de apresentações. O que é a formatação de apresentações? É você ocultar slides, é você fazer com que os slides tenham os botões de ação, justamente isso. É a opção que você tem de mudar a forma de exibição. Então esses são os elementos que têm maior incidência em prova no PowerPoint. Depois vem correio eletrônico. Correio eletrônico é simples, viu galera? É envio de mensagens, a história do para, CC e CCO. E também, claro, a anexação de arquivos. Isso daí, falou em envio de mensagens, pode ter certeza que essa mensagem ela vai vir acompanhada de anexo. E sobre internet? Internet, ele vai falar de navegação na internet. E quando se fala de navegação na internet, fala-se de navegador, né? Então, teclas de atalho sobre navegadores de internet é um elemento que você deve dar uma atenção muito especial. Isso aí é certeza. E é claro, na hora de você também usar a navegação na internet, você também efetua buscas na internet. Então, sites e busca são elementos que são cobrados sempre em provas da VUNESP. Aí eu separei por temas aqui alguns elementos para você, ó. Primeiro tema, o Windows 7. O que nós temos aí de Windows 7 como um assunto que a gente deve dar uma atenção especial? Tá lá. O usuário do Windows 7, em sua configuração padrão, que precise organizar seus arquivos e pastas, deve usar o aplicativo acessório padrão Windows Explorer, que pode ser aberto por meio do atalho por teclado, segurando-se a tecla Windows do teclado, em seguida clicando na letra T, F, R, E ou A. Então, aqui o nosso conhecimento que a gente já tem, tecla de atalho para abrir o Windows Explorer é o Windows mais a letra E. É isso aí, galera. Então, ó, esse tipo de questão é um tipo de questão que pode ser cobrado em qualquer versão do Windows. Por quê? Porque essa tecla de atalho ela já está presente ali, seja para o Windows 7, 10, até mesmo ou o Windows 8, né? Que se você tem o Windows 8 e fizer ali a tecla de atalho Windows mais E na área de trabalho, você vai ver que o explorador de arquivos, que é chamado no Windows 8 e também no Windows 10, aparece. E no Windows 7 é chamado de Windows Explorer, que não muda nada, é a mesma coisa. Belezinha? Vamos seguir adiante, vamos ver mais coisas. Acompanha comigo. Olha lá. Bom, separei mais uma questão que envolve aí o Windows 7, então ele traz lá, ó, considere a janela do Windows 7 em sua configuração original, que mostra o arquivo Arujá selecionado e assinale a alternativa correta. Então você está vendo ali o arquivo Arujá e você está vendo ali, né, o menu de contexto. O menu de contexto é o menu que aparece quando a gente clica com o botão direito do mouse. Aí você tem lá, restaurar, recortar, excluir ou propriedades. Aí ele traz as alternativas.
Ao clicar em recortar, fará com que o arquivo seja copiado para outra pasta. B. Restaurar fará com que o arquivo seja transferido para a pasta C:/Arujá/. C. Restaurar fará com que o arquivo seja transferido para o diretório raiz C:/. No D ele diz, restaurar fará com que o Windows pergunte se o usuário quer mover e substituir o mesmo arquivo ainda existente na pasta origem C:/Arujá/. E o E, excluir fará com que o arquivo seja enviado para a lixeira. Primeira coisa que a gente tem aqui, seguinte, estamos na lixeira. Ele já diz que estamos na lixeira, então nós estamos na lixeira. Então quer dizer, a alternativa E já era. Não vou mandar para a lixeira. Depois, recortar fará com que o arquivo seja copiado para outra pasta? Não, recortar, ele vai trazer ali a opção de recorte e aí você pode colar em outro lugar, então já era. Então, ele não vai ser copiado para outra pasta, ele não é mágico, ele não vai fazer isso. Aí sobrou as opções de restaurar. Quando a gente restaura algo que está dentro da lixeira, ele volta para o local de origem. Ah, pessoal, mas a gente não sabe o local de origem. Sabe sim, quando você clica em qualquer arquivo que está na lixeira, ele traz aqui embaixo, nas propriedades, a informação do local de origem. O local de origem está escrito na prova, ó, C:, porque Arujá é o nome do arquivo, tá aqui, ó. Não existe uma pasta chamada Arujá. Então, portanto, a alternativa correta que a gente tem é a alternativa C. Restaurar fará com que o arquivo seja transferido para o diretório raiz C:. E aí, galera, tá vendo só como é tranquilo? E aí, você que está assistindo, tá gostando? Já curtiu o vídeo? Se não curtiu, curta agora porque você vai ver mais questões que pode até ser a questão que vai cair na tua prova. Vamos lá ver? Acompanha comigo. Próxima questão. Separei para você agora questões relacionadas ao Word na versão 2010. Então, olha só. No Word, nós temos aqui o seguinte. Um usuário do Word 2010 está editando um texto de uma página que contém 2 parágrafos. Em um determinado momento, ele decide dividir o texto em 2 páginas, colocando um parágrafo em cada página. Para tal, ele pode marcar o ponto em que uma página termina e a outra página começa utilizando um recurso do grupo Configurar Página, da guia Layout da página, chamado. Bom, aqui ele já traz para a gente uma dica. O recurso está localizado na guia Layout da página, no grupo Configurar Página. No grupo Configurar Página, a gente tem ali a opção de coluna, a gente tem a opção ali de orientação da página, a gente tem ali a opção de quebras, a gente tem ali a opção de hifenização. Marca d'água é um elemento que a gente não tem no grupo Configurar Página. Então, no caso, marca d'água já está fora. Referência cruzada é um elemento que está dentro de inserir. Então, já era. Marcar entrada também está em inserir. Quebra de página está dentro do grupo Configurar Página. Orientação de página também está. Só que a orientação da página é retrato e paisagem, né? Então, é isso que ele vai trazer de opção. Então, sobrou para nós ali dentro das 2 alternativas, a alternativa D, quebra de página. Então, quer dizer, estou colocando um parágrafo em uma página e o outro parágrafo vai para a segunda página. Então, ele está dividindo esse texto. Portanto, quebra de página é o que ele utilizou. Então, você percebe aí que os itens que eu grifei lá dentro do nosso edital são os itens que têm sido cobrados em prova. Então, essas provas são provas recentes, viu, galera? Essas questões aí, no caso. E aí eu peguei aqui para você uma outra. Observe as palavras digitadas e formatadas em um documento do Word 2010 na sua configuração padrão. Então, essa questão aqui eu peguei porque ela traz exatamente o que retrata as questões atuais da VUNESP, que é cobrar formatação. Então ele fala lá pra gente, ó, assumindo que não há erro de ortografia ou gramática, assinale a alternativa que contém todas as palavras sublinhadas. Se são todas as palavras sublinhadas, a gente tem que riscar aquelas que não são. Então, por exemplo, ajudante geral, já era. Então aqui não tem nada sublinhado.
Oficial administrativo. Oficial administrativo aqui também. O oficial não está sublinhado. Já era. Depois, assistente. Assistente, ok, está sublinhado. Ok, está sublinhado. Secretaria. Secretaria também está sublinhado. Tá aí, ó. E aí você olha, diretor de educação básica. Não, diretor de educação básica não está sublinhado. Então, risca. Chefe de divisão. Também não temos ali nada sublinhado. Supervisor de ensino. Supervisor aqui no caso está sublinhado. Então, neste caso, quais são as palavras que estão sublinhadas? Assistente, secretaria e supervisor. Ah, professor, mas eu pensei ali que aquela ondinha embaixo do supervisor é porque está escrito errado. Bom, está escrito aqui no enunciado, não há erro de ortografia ou gramática. Então, portanto, é para você ficar atento que o sublinhado ele pode assumir diversos formatos, né? Pode ser simples, pode ser tracejado, como está na secretaria, ou em forma de ondinha, que já é um frufru ali em supervisor, mas existe essa opção aí para que você possa colocar dentro da nossa, aqui na questão de sublinhados, né? Então, lembre-se, o sublinhado ele pode ter diversos formatos. Beleza. Continuando, aí a gente já entra no senhor Excel. Dentro do Excel nós temos ali uma questão que envolve a temida função C. Então essa questão aqui é uma questão que caiu recentemente numa prova aí da VUNESP, que traz pra gente a tabela do Excel, e ele cita lá, ó, se a média de A1 a C3 for maior que 4, soma de A1 a A3 mais a soma de B1 a B3 mais a soma de C1 a C3. Ponto e vírgula mínimo de A1 a C3, e aí ela vai ser aplicada na célula A5. Então, qual a primeira coisa que a gente deve fazer quando aparece uma função C? Separar quem é a condição, quem é o valor verdadeiro e quem é o valor falso. Então, é exatamente isso que a gente vai fazer. Então, ó, vou deixar aqui a escrita um pouquinho mais destacada. Então, aqui nós temos condição. Então, vou pôr o C aqui de condição. Depois, nós temos o valor verdadeiro, que é tudo isso aqui, ó. Esse daqui é o valor verdadeiro e esse cara aqui, consequentemente, é o valor falso. Certo? Então, a primeira coisa que a gente faz é isso. Separar quem é a condição, quem é o valor verdadeiro e quem é o valor falso. Condição, se a média de A1 a C3 de A1 a C3 é a tabela inteira, certo? Então nós vamos pegar aqui, ó, toda a tabela aqui, ela vai ser calculada. Pegando o resultado aqui da tabela, vamos ver quanto que dá isso. É uma média, né? Então o que nós temos ali? Nós temos 10 mais 3 mais 7, 10, 20, mais 4, 28, mais 5, 36, tá? 5, 8. 36 dividido por quantos argumentos a gente tem no intervalo de A1 até C3? Eu conto quantas células tem? 3, 6, 9, não é isso? 36 dividido por 9 vai dar quanto? Vai dar 4. Então, 4 é o resultado da média. Aí eu tenho que descobrir o seguinte, 4 é maior do que 4? Não. Então é falso. Se é falso, esquece o valor verdadeiro, esquece, é que você não vai fazer. Ó. Só faz o falso. Quem é o falso? Mínimo de A1 a C3. De A1 a C3, de novo, é tudo que está aqui, ó. Qual é o número mínimo que a gente tem ali dentro? Ah, o mínimo é o 0, né, professor? Pois é, então o mínimo é o 0. Então a resposta desse cara aqui é 0. Qual a alternativa correta? Alternativa A. Acabou? É só isso mesmo, tá vendo? Então, basta você fazer a separação, quem é condição, quem é valor verdadeiro, quem é valor falso, que você chega aí tranquilamente
na resposta. Não se assuste pelo tamanho. Sempre faça separação que você vai tranquilo. Beleza? Vamos lá, mais uma questão aí que envolve Excel. Nessa daqui ele traz pra gente uma questão que envolve a função cont.c. Então ele traz lá, ó. Tem-se a seguinte planilha criada no Excel 2010 em sua configuração original. Aí você tem ali a planilha e tal, assinale a alternativa e contém o resultado correto da função cont.c de C2 a C7 SP. De C2 a C7 é este intervalo aqui, ó. Certo? Cont.c é a função que conta. Então vai contar o quê? Conta quantas vezes se repete. Se repete o quê? A condição informada. Qual é a condição informada? Quantas vezes se repete o SP? Quantas vezes se repete o SP? Uma, duas. Então a alternativa correta é a alternativa D. Acabou, é só isso, mais nada. Tá vendo só? Ah, mas tem SP, SP na alternativa A. Tudo bem, as pessoas acham que ele vai separar o SP duas vezes. Não, cont.c, todas as funções que contam as coisas, vai contar determinada situação. No caso do cont.c, conta quantas vezes se repete a condição informada. Belezinha? Aí eu separei para você o PowerPoint. Dentro do PowerPoint, a primeira situação que eu trago para você é justamente a questão que envolve botão de ação e formatação aí de apresentação. Então você está vendo a apresentação, ele diz ali, ó, no slide 19 foi inserido um botão de ação. Então, o slide 19 é esse cara aqui, ó. Qual botão de ação foi inserido? Este, que vai para o primeiro slide lá, no caso, né? Configurado com o hiperlink padrão, que ao ser clicado em modo de exibição de slides, ou seja, ele vai trazer ali em tela cheia, levará a apresentação para o seguinte slide. Se esse cara vai para o início da apresentação, a gente tem que observar que no início da apresentação nós temos um slide oculto. Quando tem aquela presença ali de um risco no número do slide, significa que aquele slide está oculto. Se o slide está oculto, ele não vai ser exibido, óbvio, né? Então, voltando para o início da apresentação, qual o primeiro slide que vai ser exibido? O slide 2. Então, a alternativa correta aqui é a alternativa B. Não esqueça as teclas de atalho. F5 inicia a apresentação. Então, ó, é início. E Shift F5 inicia a apresentação do slide atual. Shift mais F5. Vamos colocar aqui, ó. Inicia e aqui é atual. Beleza? E aqui não importa. Se eu estou nessa tela aqui, se eu estivesse no slide 1 e pressionasse Shift F5, ele iria exibir o slide 1, ok? Shift F5 exibe o slide atual. Acabou. Segue o bonde e aí a gente tem mais uma questão que pode ser adotada tanto para PowerPoint quanto para o Word. Então você está vendo ali, ó. Observe as caixas de texto contendo as palavras formatadas no PowerPoint 2010 na sua configuração padrão. Aí ele traz lá, ó. Após selecionar a caixa de texto que se encontra a palavra concurso, como se observa na figura, assinale a alternativa com a formatação que será aplicada nas palavras após a execução das ações. Aí ele traz lá, 1. Clique em, esse cara aí é o pincel de formatação, né? Então esse cara aqui, pincel de formatação. Então ele é o nosso pincel de formatação. Beleza. Depois, cliquei no pincel de formatação, seleciono a caixa em que se encontra as palavras Prefeitura Arujá. E depois, seleciono a caixa em que se encontra a palavra escriturário. Bom, o pincel de formatação, ele tem uma característica, copiar formatações, certo? Então ele vai fazer o quê? Copia apenas as formatações. Então, a partir do momento que ele copia a formatação de concurso, qual é a formatação de concurso?
A formatação de concurso é itálico, negrito e sublinhado. Se eu copiei essa formatação e já em seguida selecionei as palavras Prefeitura Arujá também ficará negrito, itálico e sublinhado. Então eu procuro as alternativas que traz concurso do jeito que está, Prefeitura Arujá com negrito, itálico e sublinhado. Então eu tenho as alternativas D e E, beleza? Então são as únicas alternativas que tem a opção que a gente está falando. Já escriturário, quando eu vou clicar em escriturário, eu já não tenho mais a presença do pincel de formatação. Por quê? Porque ele já foi aplicado daqui para cá, só. Quando eu clico aqui novamente, aqui ele já não tem mais a presença. Então, não vai ser alterado a palavra escriturário. O escriturário continua exatamente igual. Então, neste caso, entre as alternativas D e E, a alternativa correta que nós temos aqui é a alternativa D, beleza? Então, a alternativa D é a alternativa que a gente deve assinalar. Tranquilo? Então, lembre-se, pincel de formatação, elemento que pode ser cobrado tanto em Word, PowerPoint ou até mesmo no Excel. Belezinha? Segue o bonde, vamos lá para mais um assunto, o assunto final, que é e-mail e internet. Nesse assunto aqui, a gente separa justamente as questões que envolvem e-mail. Então ele traz lá, observe a mensagem de correio eletrônico que está sendo digitada no Outlook 2010 na sua configuração padrão apresentada a seguir. Então você está vendo aqui, né, a caixa de e-mail. Assinale a alternativa que contém a conta de e-mail que também receberá a mensagem e que estará visível para o destinatário prefeitura@itapv. Então, se estará visível, eu vou ter que ter ali um outro e-mail que tem que estar ou em CC ou, consequentemente, ponto e vírgula aqui, ou simplesmente vírgula também, né? Então, tanto faz estar no campo para ou no campo CC. As duas pessoas aqui se enxergam. Essa pessoa que está em CCO, ela enxerga todo mundo lá em cima, mas quem está embaixo não enxerga, com exceção do remetente. O remetente sabe de todo mundo, beleza? Então, neste caso aí, a alternativa correta é meioambiente@itapv.sp.gov.br. Tranquilo? Continuando, galera, aí eu tenho mais uma questão que envolve agora o quê? Navegador de internet. Nos navegadores de internet nós temos ali, ó, no Google Chrome, ao pressionar Ctrl W, o usuário poderá A. Reiniciar o browser, B. Reiniciar o computador, C. Fechar a guia atual, D. Iniciar uma pesquisa no Google ou E. Criar uma nova janela ou guia no browser. Então, galera, é muito comum questões de prova envolver teclas de atalho em navegadores. Isso daí é uma constante. Então, nas últimas provas da VUNESP, isso daí caiu em todas. Então, todas as provas tinham navegador, todas as provas tinham uma questão que trazia tecla de atalho. Ctrl W é uma tecla de atalho universal, que vai fazer com que seja fechada a guia atual, seja no Google Chrome, seja no Mozilla Firefox ou até mesmo no Internet Explorer, não importa qual navegador você está usando. Ctrl W fecha a guia atual, beleza? Então vamos colocar lá a marquinha na alternativa correta, vem comigo, olha lá. Bom, alternativa correta, alternativa C, fechar a guia atual. E aí eu tenho mais uma questão para você que envolve o seguinte, ó. Durante a navegação na internet, usando o Google Chrome versão 70, um usuário fez o download de um arquivo com a extensão PDF. Depois de alguns dias, o usuário não se lembrava mais dessa operação e por isso decidiu verificar o histórico dos downloads realizados. Para obter o histórico de downloads, ele pressionou as teclas. Alternativa A, ele traz Ctrl H. Ctrl H vai trazer o histórico de sites visitados. Então aqui, ó, sites visitados, é histórico.
Depois, Ctrl D é favoritos. Ele acrescenta um site aos favoritos. Depois, Ctrl A. Ctrl A, ele vai selecionar tudo. Opa! Ctrl N, ele vai abrir uma nova janela. E aí sobrou pra gente o Ctrl J, que é justamente o histórico de downloads. Beleza? Então, essas teclas de atalho são teclas de atalho que você deve memorizar. Então, não esqueça dessas teclas de atalho. Belezinha, turma? Então, olha só. Mais uma questão para a gente encerrar. Observe a pesquisa efetuada no Google, porque a gente viu que também site de pesquisa é cobrado, né? Então, você tem ali, ó. Ao se clicar na opção indicada pela seta, o usuário fará com que o Google traga os mesmos resultados da pesquisa. Aqui está escrito ao pé da letra. Então, qual foi a pesquisa ao pé da letra que ele colocou? Prefeitura de Arujá. Então, para trazer uma pesquisa exatamente aquilo que eu estou procurando ao pé da letra, a alternativa correta é Prefeitura Arujá, entre aspas, que vai trazer exatamente o termo de pesquisa, beleza? Esse termo ao pé da letra, basta você clicar ali em ferramentas, que aí aparece para você a opção ao pé da letra. Belezinha, turma? Então, deixo mais uma vez aí os meus contatos interativos. Qualquer dúvida que você tiver a respeito aí de informática para auxiliar de promotoria, fique à vontade de me procurar em qualquer um dos canais aí disponíveis. Então, lembrando que lá no meu canal do YouTube já tem questões comentadas, inclusive, a respeito para este concurso. Belezinha? Então, paramos aí. Um forte abraço para você e até a próxima. Valeu!